queridos, tudo bem? Estamos aqui para a continuação de mais uma aula nessa sequência da maratona do livro de Apocalipse. Você já deve ter visto o que a gente estudou daqui para trás. No capítulo 1, nós temos justamente o apóstolo João sendo levado para uma ilha, aonde era uma ilha destinada a criminosos da época. O nome da ilha era a Ilha de Patmos. No capítulo 2 e no capítulo de número 3. Falar nisso, não se esqueça. No capítulo 1 nós temos também a célebre visão de Jesus glorificado, tá bom? Capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 são os documentos das cartas que João precisa endereçar às 7 igrejas da Ásia Menor. Vocês se lembrem que Jesus ordenou para que João escrevesse justamente essas cartas para aquelas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Abordamos sobre essas igrejas. Falamos que em algumas delas Jesus ele faz elogios. Todavia, Jesus apresenta algumas críticas referentes à igreja. Para uma das igrejas, Jesus faz elogios e não faz críticas. E para uma das igrejas, simplesmente Jesus não faz nenhum tipo de elogio e faz só críticas. Então vou repetir para ficar bem claro. 5 igrejas recebem elogios e críticas. Uma igreja recebe apenas elogios e não críticas. E outra recebe críticas e não elogios. Essa é justamente a sequência dessas cartas endereçadas à Ásia Menor. Já no capítulo 4 e o capítulo de número 5, é um capítulo de Apocalipse onde ele sai da esfera terrena. João já começa o capítulo de número 4, abordando que ele foi arrebatado em espírito, ou seja, Jesus estava simplesmente fornecendo uma experiência espiritual. Para onde ele foi levado? Para a sala do trono. Essa é a melhor definição do contexto, que vai necessariamente mostrar que a sala do trono, ela não é algo exclusivo que acontece só no reino dos céus. Isso aponta para quê? Para todos os grandes e poderosos imperadores que a Bíblia teve, seja o imperador da Síria, babilônico, o persas e os romanos, a sala do trono era o local onde o rei ficava. E era de lá que necessariamente tudo era organizado e direcionado. Deus tem a sala do seu trono. E é para essa sala desse trono que Jesus simplesmente leva o apóstolo João. Ele comenta que viu ali 24 tronos menores, um trono maior, 4 seres viventes. Ou seja, necessariamente nós vamos perceber que Deus tem a sua sala e é de lá aonde provém a sede do reino de Deus. No capítulo de número 5, nós temos uma cena célebre. A cena onde o apóstolo João vê um livro, onde esse livro ele está selado por dentro e por fora. Uma espécie de selo, de laço que permitia com que o livro não fosse aberto. João chega a narrar dizendo que ele chorou muito porque não viu alguém nos céus, na terra e debaixo da terra que era capaz de abrir os livros e desatar os seus selos. João diz que enquanto ele chorava, um anjo se direciona a ele e pede para ele não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para desatar os seus selos. Portanto, quem abriu o livro? Jesus. Quem desata os selos no livro de Apocalipse? Jesus. Portanto, isso acontece no capítulo 5. E a nossa aula de hoje vamos justamente abordar sobre o capítulo de número 6, que consequentemente vai ser os primeiros acontecimentos da abertura dos selos. Ok? Em Apocalipse 6, verso 1 diz assim: e havendo o cordeiro aberto, quem abre é o cordeiro. Toda vez que você
for analisar uma expressão bíblica, observe qual é a primeira letra. Se a primeira letra tiver minúscula, está falando de algo normal. Se a primeira letra for maiúscula, estiver em maiúscula, está falando provavelmente da divindade, nesse caso Deus. A expressão cordeiro de Apocalipse 6:1, o C é maiúsculo, ou seja, estava se referindo a Jesus. E havendo o cordeiro, aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E é daí para frente que nós vamos ter justamente um dos episódios mais fantásticos no livro do Apocalipse, que são justamente os 4 cavaleiros que foram permitidos por Deus a permear e simplesmente percorrer a terra. E é sobre esses cavaleiros que nós vamos abordar hoje, ok? Quem são esses cavaleiros? Será que a ação deles já começou ou ainda vai começar? Por que Deus usa essa linguagem? Quais são as armas que eles têm em mãos? Quais são as consequências dos locais aonde eles passaram? Queridos, vamos justamente abordar sobre esse assunto. Pega a sua Bíblia, faça aquela análise, escreva, sublinhe, anote. Esse curso justamente tem como intenção necessariamente a ideia de que você precisa aprender mesmo. Eu não posso só fingir que ensino e você não pode fingir que aprende. Estou aqui realmente para te ensinar e eu quero acreditar que você está aí para aprender, ok? Então Apocalipse 6 diz assim, verso 2: E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem seria esse cavaleiro branco? É justamente isso que nós vamos começar a batalhar. Porque literalmente vai ser uma batalha entender dos 4 cavaleiros. Certamente o polêmico de cara é o primeiro, que é o cavaleiro branco. Por que você diz isso, Starley? Porque simplesmente o Cavaleiro Branco ele é um personagem que tem causado muita intriga no mundo teológico por causa da seguinte pergunta: quem realmente ele é? Alguns afirmam que esse cavaleiro é uma referência a Jesus. Um principal motivo é pelo cavaleiro que aparece em Apocalipse 19:11. Porém, em Apocalipse 19:11, nesse não existe divergência no mundo teológico ou dos estudiosos da Bíblia para diferenciar se ele é ou não é Jesus. O cavaleiro de Apocalipse 19, ele é Jesus. Por que você diz isso? Em Apocalipse 19:11, diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Porém, em Apocalipse capítulo 6, o verso 2, não dá necessariamente a ideia de que ele seja Jesus, porque nós não encontramos indícios messiânicos nesse cavaleiro. Segundo, algumas pessoas acreditam que, se caso esse cavaleiro de Apocalipse 6:2 não for Jesus, ele provavelmente será o anticristo. Vou explicar o contexto histórico. João diz que o próprio Jesus permitiu a entrada desses cavaleiros. E no decorrer do livro de Apocalipse, esses cavaleiros eles vão mostrando quais são as suas verdadeiras intenções. Todavia, a Bíblia diz que justamente no versículo de número 2, que foi-lhe dada uma coroa e que esse cavaleiro ele saiu para vencer. O que esse cavaleiro representa? Eu quero que você entenda que esse cavaleiro de Apocalipse 6:2, ele representa uma falsa paz. Eu quero que você também compreenda que o cavaleiro de Apocalipse 6:2, ele porta uma falsa paz, porque a falsa paz é aquela que tem um ponto de saída e durante um percurso muito pequeno,
já tem o seu ponto de chegada. Eu quero que você entenda que esse cavaleiro de Apocalipse 6:2, ele não pode ser Jesus. Esse cavaleiro de Apocalipse 6:2, ele tinha uma coroa. E a expressão grega para coroa não é a mesma expressão grega de Apocalipse 19:11. Esse Apocalipse 6:2, ele simplesmente porta uma diadema, enquanto o Apocalipse 19:11 vai dizer que Jesus realmente tem uma coroa. E essa coroa não se refere à expressão grega diadema, mas era uma coroa jamais vista por ninguém. A segunda ideia que eu preciso que você compreenda é que esse cavaleiro branco, ele realmente representa o anticristo. E falo por quê? Porque nós fomos ensinados que o anticristo vai ser alguém ruim, mau. Mas não se esqueça que o anticristo, quando ele aparecer, e eu já peço para você se preparar, porque vai chegar o momento que nossa aula vai ser para falar apenas desse ser, do anticristo. E esse anticristo, quando ele aparecer, ele simplesmente vai ser alguém muito amável. Ele simplesmente vai ser alguém desejável por todos. Ele simplesmente vai ser alguém muito carismático. Porém, quando o mundo passar por complicações, mazelas, desgraças e tragédias, é aí que ele vai revelar qual é a sua verdadeira essência. Portanto, o cavaleiro branco de Apocalipse 6:2, eu não tenho credibilidade, eu não coloco créditos em quem diz que ele seja Jesus. Eu não acredito que ele seja Cristo. E segundo, ele vai trazer consigo uma falsa paz. E essa paz vai ser um momento muito curto para começar e para finalizar. Bom, outra coisa que a gente precisa dizer é que em Apocalipse 6, o anjo simplesmente diz: João, vem e vê. O cordeiro diz: vem e vê. Na gramática grega não existe a expressão vê, só existe a expressão vem. Não se trata de um convite para que João vá. Ele foi sim chamado para ver esses cavaleiros e seus respectivos cavalos, e para que esses seres façam seu ingresso na terra no curso da história. Bom, a cor branca do cavalo indica uma paz, porém uma paz que não vai durar muito tempo. Por que você diz, Starley, que a paz, que esse cavaleiro branco não vai durar muito tempo? Porque no versículo posterior, a paz ela é estourada, ela é finalizada e sequenciada pelo outro cavaleiro. E o outro cavaleiro vai representar a guerra. Bom, um outro indício é que o cavaleiro branco ele traz consigo um arco. É exatamente isso que o segundo cavaleiro vai fazer. Inconsequentemente, nós temos o cavaleiro branco trazendo a paz. E o cavaleiro que vai vir pós ele vai destruir a paz, a falsa paz proporcionada por esse cavaleiro. Se você tiver dúvida, confira 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Depois, eu preciso que você entenda que é no exato capítulo 6 de Apocalipse que vai começar o período da grande tribulação. Vou voltar a repetir. No capítulo 6, com a abertura dos selos, vai se iniciar o período da grande tribulação. Em contrapartida, um período onde vai durar 7 anos. E é nesse período que seres vão aparecer. E justamente o primeiro a gente já está tratando sobre ele, tá bom? Eu preciso dizer para você uma outra coisa, que é justamente a ideia de que alguns acreditam que não sejam nem Cristo e nem Anticristo, mas que sejam um sistema. É uma interpretação até coerente. Realmente ela se sustenta em alguns argumentos. Todavia, não se esqueça que o que o Anticristo vai fazer aqui é sim implantar um sistema político, social, econômico e religioso, tá bom? Inclusive, trabalhando com os maiores líderes da época. É isso que está lá em Apocalipse 17, do verso 12 ao verso 13.
Conclusão: cavaleiro branco não é Cristo. Ele vai trazer uma paz que vai durar um período muito curto. Tem período para começar e tem período para terminar. Acreditamos que ele não seja Jesus porque a paz de Cristo não começa e não termina. Ela é eterna. Tranquilo? Verso 3 vai falar do próximo cavaleiro, ou cavaleiro vermelho. Diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi a voz que me dizia: vem e vê. Verso 4. E saiu outro cavalo, cor do cavalo, vermelho. E ao que está sentado sobre ele, foi-lhe dado para que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Queridos, é isso que chama atenção. Primeiro cavaleiro, ele é branco. Primeiro cavaleiro, ele tem um arco. Segundo cavaleiro, ele é vermelho. Segundo cavaleiro, ele porta uma espada. A grande questão é que se nós fizermos um paralelo do que seria o arco para a espada, nós vamos perceber que enquanto o arco passa a ser um instrumento de paz, a espada passa a ser um instrumento de guerra. E o que vale destacar é que esse cavaleiro vermelho, ele simplesmente recebeu o poder para arrancar a paz da terra. Apocalipse 6, do verso 3 e 4, é o texto que nós lemos. E a cor desse cavaleiro, ela vai fazer jus justamente ao campo de maior atividade que ele vai possuir. Ele é vermelho. E vermelho representa a cor de sangue, dando a entender que com a ação desse cavaleiro haverá um verdadeiro derramar de sangue. E Jesus já havia profetizado isso justamente no período da grande tribulação. Em contrapartida, nós vamos perceber que com a ação desse cavaleiro, justamente atribuindo guerras, justamente atribuindo problemas, vai ser uma explosão de caos e de miséria. Queridos, geralmente quando eu dou essas aulas de Apocalipse, alguns me questionam perguntando se a ação desses cavaleiros já se iniciaram. Se nós fôssemos fazer uma análise histórica, a gente vai perceber que desde a data de 1914, com a explosão da Primeira Guerra Mundial, eu também sou professor de história, a gente vai perceber que tudo aquilo acontece justamente pela morte de um príncipe da época. O que vale destacar é que a Primeira Guerra Mundial simplesmente foi responsável por uma grande quantidade de mortes de pessoas. A Alemanha simplesmente foi imposta um tratado chamado Tratado de Versalhes. E a pergunta que fica é, com a Primeira Guerra Mundial, quais são as consequências de uma guerra? Resposta: fome, tragédia, miséria. Não se esqueça da Segunda Guerra Mundial de 1930 a 1945. Foram quase 4 metrópoles de Goiânia, de cadáveres de judeus, simplesmente sendo destruídos sem a mínima compaixão. Há relatos de que os soldados de Hitler matavam, e um desses métodos de matar era simplesmente esmagar os seus crânios, usando duas compressas de ferro, até a massa cefálica sair para fora da sua caixa craniana. Há relatos simplesmente de algumas mulheres judias que tiveram as suas barrigas abertas e seus filhos, os seus fetos arrancados para fora do seu corpo, colocando rato e costurando. Porque na mente dos alemães que se julgavam a raça ariana, nós temos simplesmente o seguinte pensamento: é melhor uma mulher portar um rato do que portar um judeu, porque na mente de Hitler, ratos valem mais do que judeus. Nós temos guerras iguais às guerras frias, as guerras que se explodiram no Vietnã. E a pergunta que fica é, será que realmente as ações desses cavaleiros já não estaria existindo?
Apocalipse 6, do verso 3 e 4, diz que o cavalo vermelho, ele veio para que fosse tirado a paz dos homens e que os homens guerreassem uns para com os outros. Bom, essa é a interpretação. O que é fato é que a partir do versículo de número 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança nas mãos. Ouça comigo o verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Eu preciso ainda fazer uma correção. Quem simplesmente dá a ordem para João ver são os 4 animais, os 4 seres viventes que estão registrados em Apocalipse 4. Beleza? E o que o cavaleiro dizia? Uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Essa que é a outra pergunta. O que seria esse cavaleiro com esse cavalo vermelho? Bom, nas imagens judias, o cavalo preto. O que eu preciso destacar é o seguinte: esse primeiro cavaleiro com seu cavalo, ele simplesmente vai portar um arco. O segundo, uma espada. Mas o cavaleiro preto, ele não porta nenhum arco e nenhuma espada. Ele simplesmente vai portar uma balança. Primeiro cavaleiro, arco. Segundo, uma espada. O terceiro, nem arco e nem espada. O terceiro porta uma balança. Esse cavaleiro tem uma balança na mão para pesar a comida diária das pessoas. A expressão grega para medida é choinix, que mais ou menos remete à tese de 450 gramas. 450 gramas de comida vai custar 1 denário, que na época de Jesus era um dia completo de serviço. Bom, se eu fosse fazer uma conta rápida e analisar um dado que a ONU disse, que o salário mínimo deveria ser mais ou menos R$3.000. Se eu fosse pegar um valor de um salário mínimo e dividisse por 30, e simplesmente se eu concluísse que o valor de um dia de serviço ia ser apenas 450 gramas, pode ser que nós estejamos falando que 400 gramas de comida, se fosse nos dias de hoje, pode ser que pesaria mais do que 120 ou 150 reais, 450 gramas de comida. Só para você ter uma noção, você precisa acreditar que a ação desse cavaleiro preto vai sim agir no quesito inflação. Na época e no período da grande tribulação, a economia vai ser totalmente abalada. Por quê? Porque a escassez vai ser grande naquele dia. Vai produzir situações sociais caóticas. Não há do que duvidar de que muitos homens vão abandonar as suas famílias para não ver as suas próprias famílias morrendo de fome. Se a gente for fazer uma análise histórica, você vai perceber em Gênesis, capítulo de número 21, a Bíblia registra sobre uma mulher chamada Agar. Ela simplesmente deixa o seu filho debaixo de uma árvore, vira as costas e ela começa a andar sem direção no deserto de Berseba. Para quê? Para não ver o seu filho morrendo de fome. Em países igual a Etiópia, você vai concluir que já teve casos de relatos de mais de 1 milhão de pessoas, e muitas delas eram crianças que morreram devido à fome. Queridos, acredite você ou não, a ação do Cavaleiro Vermelho proporcionando guerra vai mostrar a próxima consequência, a fome. O período da grande tribulação, sobre o poder de Jesus, com a autorização de Jesus na ação desses cavaleiros, vai ser um período onde comer certamente não será uma tarefa fácil. Portanto,
Isso Jesus já havia profetizado, dizendo que será o período da grande tribulação. Os habitantes da Ásia, ainda falando do Cavaleiro Preto, a província onde João vivia, chegaram quase ao ponto de rebelar-se contra o imperador, porque o vinho era a principal fonte de lucro na época. Ao enfrentar essa resistência, o imperador da época, Domiciano, ele cancelou o seu decreto e chegou a castigar, tendo obedecido e destruído, e chegando a castigar quem tinha destruído seus vinhedos. Este é um caso no qual pesa a escassez de trigo. Chegou-se a proibir a interferência da produção de azeite e de vinho. Engraçado que João ele escreve isso e isso a cumpriu naquela época. E é isso que eu quero que você entenda. Que a ação desse cavaleiro não está finalizada. Se ele estiver agindo, acredite você ou não, é no período da grande tribulação que a sua jurisdição vai simplesmente aumentar e consequentemente o seu poder. Bom, os três principais produtos agrícolas da Palestina na época de João era justamente o trigo, o vinho e o azeite. E é justamente em cima disso que esse cavaleiro preto vai simplesmente agir. Queridos, ainda existe um outro cavaleiro, que é o cavaleiro que está registrado a partir do versículo de número 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha um nome. E o inferno seguia, quarta parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com feras da terra. Bom, qual é a cor do último cavaleiro? Amarelo. Qual é o nome? Eu não li, mas confere na sua Bíblia que está aí. Ele tem um nome. No seu RG está escrito morte. E o que chama a atenção é que simplesmente a sua principal arma já não é necessariamente um arco, nem uma espada e nem uma balança. Ele é a morte. Ele porta uma foice. E o que é mais macabro, o inferno seguia por onde esse cavaleiro iria. Quem é esse cavaleiro? Bom, João descreve dizendo que a morte vem assentada sobre um cavalo e o inferno vai segui-lo. A quarta parte da terra vai ser morta. E o engraçado é que no versículo de número 8 vai explicar quais são esses flagelos. Primeiro, vão ser mortos através de espadas. Homem arrancando a vida de outro homem, seja por guerra, seja por fome, ou seja por doença. Espada, fome, pestes. E o que é interessante é que a Bíblia em Apocalipse vai revelar a ideia de alguns desses homens serem mortos por feras, por animais selvagens. Nós vamos perceber isso ao longo do nosso curso. Todos os que morreram desse flagelo vão simplesmente ir para o inferno. Se você analisar, você vai perceber que ao longo de Apocalipse, a gente vai ver isso, algumas pessoas vão blasfemarem de Deus. E a morte vai ter livre ação para tragar. E quando tragar essas pessoas, o inferno já vem logo delas. Logo para simplesmente vir e arrebatar as suas vidas para o próprio inferno. Ou seja, o inferno vai estar seguindo o cavaleiro amarelo. A imagem é sombria. O cavalo, segundo a nossa tradução, na verdade a expressão grega é chloros, que significa lívido. A cor no rosto da pessoa de uma impressão apavorante. Ou seja, por que amarelo? Alguns historiadores chegam até a dizer que seria a cor da decomposição. Uma complicação mais aparece pelo uso da expressão morte. Porque além dele ser amarelo, necessariamente a expressão morte é que está assentada sobre ele. E a palavra grega ali é thanatos, que significa morte e consequentemente significa peste.
Ou seja, a impressão que se dá é que esse cavaleiro ele vai agir e vai agir justamente através de pestes, mazelas e doenças. E as pessoas que forem tragadas, simplesmente o inferno vai ficar responsável por elas. Queridos, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse: branco, vermelho, preto e amarelo, arco, espada, balança e a foice portando a morte, e a morte portando a foice e o inferno seguindo. Vai começar agora o período da grande tribulação, e é justamente isso que eu quero que você entenda. Vamos continuar com a graça de Deus, porque nós vamos continuar a partir do capítulo 7, porque isso foi apenas o início daquilo que Deus agendou para as pessoas que ficarem na grande tribulação, ok? Deus abençoe.